Boa tarde, gente. Estamos aqui no mais um Delas da Rio Info. Agradeço a participação de todas. É muito legal esse fórum em que a gente vai discutir vários assuntos sobre o olhar feminino. O tema de hoje vai ser experiência do usuário, então quem tiver algo para contribuir, contribui, quem não tiver, escuta, também quem não souber sobre determinado tema, pergunta. O que vale é a gente estar com o olhar feminino sobre diversos temas. A dinâmica aqui agora é mais ou menos cada um se apresentar rapidamente e aí, no final, a gente entra no tema. Então, eu começando, eu sou Cláudia Wilson, sou CEO da Visi Studio. A Visi Studio é uma empresa que apoia a competitividade de negócios, focada em aceleração de startups, internacionalização de empresas, tanto para o Brasil como para fora do Brasil, e inovação corporativa. E o Rio Info eu já participo há muitos anos, e é muito interessante a gente estar criando esse fórum agora. Na ordem aqui, Marcela, quer se apresentar? Pois não. Então, eu sou a Marcela Feller, da Sirius Software. A Sirius participa do Rio Info desde 2003. A gente teve o prazer de estar na primeira edição do Rio Info. Então, para a gente é um prazer acompanhar a estrada esses anos todos e poder contribuir do jeito que for possível. A gente trabalha com sistemas, um software de vários tipos de sistemas. E o carro-chefe hoje é o Total Docs, que é uma ferramenta de comunicação com vários serviços dentro. Ele faz envio de e-mails, envio de e-mails com anexo, envios de SMS, WhatsApp e assinatura eletrônica. Então você pode assinar um contrato de onde você estiver, tudo integrado no mesmo ambiente. E o objetivo, depois que você faz isso, é você ter o controle do que você enviou, da comunicação que você fez. Fica tudo arquivado para recuperação do usuário depois. Tem que ser fácil, tem que ser ágil, né? E o objetivo da gente é facilitar cada vez mais para que a jornada do cliente seja a melhor possível. Obrigada. Obrigada, Marcela. Silvia, seja Eu que bem-vinda. agradeço. Oi, Obrigadíssima. Cláudia. Obrigada, meninas. A gente está aqui hoje. Estou super feliz que tem uma galera nova. Estou muito animada com o que a gente vai conversar. Como você falou, as mulheres têm uma pegada completamente diferente, né? Então, a gente acaba sendo muito mais aberta, a gente não segue tantos os protocolos e acaba sendo mais informal naturalmente, o que eu acho muito interessante, principalmente porque fica um papo mais humanizado. Bom, gente, eu sou head de growth, né, de crescimento da Fábrica de Cursos, que está aí no mercado desde 98. A Fábrica de Cursos é uma provedora global de soluções EdTech. Então, a gente trabalha essencialmente com o mercado corporativo, oferecendo vários projetos, soluções diferenciadas para o mercado de e-learning. Queria convidar vocês para participar do nosso programa Rapid Partner, que é você integrar um sistema, um ecossistema, trazendo sua contribuição, seja de conteúdo, como consultor, e depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas se você entrar no site da fábrica você vai ver. A gente já tem uma galera do Rio Info também que está participando, estou bem animada. E estou muito animada com essa temática de hoje de Customer. Eu acho que a gente vai ter uma visão muito diferente dessa área específica em função do que a gente está vivendo. Obrigada, Silvia. Kátia? Oi, gente, eu sou Kátia Guiar. Eu tenho uma boa estrada, mais de 20 anos de trabalho aí com inovação, empreendedorismo. Trabalhei em parque tecnológico, incubadora de empresas, né, na área de tecnologia, de bioeconomia, mas trabalho com tecnologia e inovação. Sou consultora, sou mentora de negócios, ajudo startups, escrevo projetos, ajudo na captação de recursos e sou coordenadora do Rio Info. Estou coordenadora do Rio Info. Eu participo do Rio Info desde 2008, não tanto tempo quanto a Marcela, e a Cláudia, mas participo já há um bom tempo. Tenho a grata, né, felicidade de ser uma das coordenadoras do Rio Info e estou tentando aí, muito feliz hoje de estar aqui com esse grupo de mulheres, né, lindas e poderosas como nós somos. Nós somos únicas, né? Hoje eu escutei uma frase isso, nós somos únicas, bem diferentes e únicas. Acho que bom. Obrigada, Kátia. Patrícia, seja bem-vinda, hoje é a primeira vez. Nos conte aí sobre você. Então, bom, sou Patrícia Bailey, né? Patrícia Vanage Bailey, e diretamente da Califórnia, né? Muito bom, na verdade, estar com vocês todas aqui também. Fui convidada pela Silvia, né, da
fábrica de cursos, a gente fez uma parceria, né, desde o início do ano, então sou a Global Business Director aqui, para trazer um pouco do negócio, né, mais do que já existe, né, aqui nos Estados Unidos, desenvolver o negócio da fábrica aqui, e ao mesmo tempo trabalhar um pouco com a minha rede, com as empresas, né, com todo o meu networking aí no Brasil. Eu tenho um background na área de produtos e marketing, mais de, não vou nem falar quanto tempo, porque, né, aquela coisa, a idade pega, mas sempre trabalhei em empresas de consumo, né, tipo Coca-Cola, Ambev, nessa linha mais produtos de consumo. Tive uma experiência também na área de serviços, focada em aprendizado, né, então desenvolvimento de cursos, e por isso, então, a aderência com os produtos da fábrica de cursos. Hoje, aqui nos Estados Unidos, eu há 2 anos fiz essa escolha de voltar, né, para cá. Eu morei aqui antes, mas a gente fez essa escolha de voltar para cá. Meu marido é americano e não se adaptou no Brasil, então a gente precisou, né, quer dizer, por uma decisão familiar mesmo, voltar para cá e por outros motivos, obviamente. Mas desde que eu vim para cá e fiz essa mudança, na verdade, de vida, eu estou me dedicando a buscar projetos que realmente tenham mais a ver com que legado, na verdade, né? Eu posso ajudar as pessoas a construir, então tenho feito uma série de consultorias para empreendedores aí no Brasil, na área de marketing digital, desenvolvimento de negócios, e estou aí super empolgada com essa parceria com a fábrica. Então, agradeço estar aqui nesse grupo com essas mulheres lindas e maravilhosas. Ah, que bom, obrigada pela sua participação. Tatiana, também, primeira vez, seja bem-vinda. Primeira vez. Primeiro eu queria agradecer, também fui convidada pela Silvia, é um prazer aí conhecer todo mundo. Eu tenho 25 anos de experiência em grandes empresas, né, na área de marketing, passei sempre na área de petróleo, passei por Ipiranga, Texaco, Chevron, voltei para Ipiranga, em diversas áreas, com gestão de equipes, e desde o final do ano passado eu saí, né, do mundo corporativo. Hoje eu sou partner da fábrica, estou entrando aí para o mundo empreendedor solo e quero empreender, estou montando aí uma empresa. E sou partner da fábrica aí na área de treinamento. Nos últimos 4 anos aí da minha vida na Ipiranga, eu fui líder da equipe toda de atendimento e participei muito dos projetos de Customer Experience da empresa e toda essa transformação. E aí a Silvia lembrou disso, falou que era um tema que vocês iam discutir, que seria muito bom estar aqui contribuindo com vocês. Sempre estive muito aí ligada, né, da vida inteira em marketing, tecnologia e inovação, que são áreas importantes e Obrigada, Tatiana. Seja bem-vinda. Eu já vi que Patrícia e Tatiana vão dominar hoje as falas, né? Então, espera aí no assunto. Bruna, você consegue dar um oi? Consigo, querida. Olá, meninas, boa noite. Desculpa a minha ausência em vídeo. Prometo que semana que vem estarei aí, mas tem a minha fotinho. Eu atualmente tô numas empreitadas junto com a Cláudia aí. Foi amor à pré-vista, né? A gente tem muita coisa em comum. Ela me convidou hoje para participar e conversar um pouquinho. Atualmente eu tenho trabalhado com startups, também tenho trabalhado bastante com iniciativas de mulheres que estão começando seus negócios. Hoje eu faço parte da Rede Mulher Empreendedora e Grupo Mulheres do Brasil também, dentro do núcleo de empreendedorismo. Também auxilio a Asplande, que é uma organização aqui no Rio que trabalha com várias iniciativas do terceiro setor, economia criativa. Sou coach, mentora de negócios, casada, carioca. Estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho, para ouvir de vocês e conhecer novas pessoas, principalmente, e conhecer mais uma das 40 milhões de iniciativas que a Claudinha participa durante a semana. Algumas de vocês eu acho que eu já vi a carinha em algum lugar. Kátia eu já conheço lá pela parte da mentoria, Renata também. Então vai ser um prazer passar esses próximos minutos conversando, batendo papo, trocando figurinha de coisa boa da vida.
Obrigada, Bruna. Seja bem-vinda. E Renata? Oi, tudo bem? Peço desculpas também pela minha ausência em vídeo. Eu prometo semana que vem vou estar melhor aprumada para estar aí na altura de vocês, a gente poder registrar isso adequadamente. Bom, vamos lá. Eu sou Renata Rage, sou coordenadora, estou coordenadora de Relações Institucionais do Programa Startup Rio. Tenho aí uma formação um pouco multidisciplinar. E por último, estou fazendo Direito e sou membro da comissão da Pequena e Média Empresa do AB Rio de Janeiro, membro também da comissão do Direito ao Idoso, faço parte do grupo Fore Under Fore do Consulado Americano, com a pasta de empreendedorismo e, sobretudo, gosto de conhecer pessoas, curiosa, sou também, por isso, né, aí também isso me levou a fazer o curso de mentoria com a Kátia, lá na Admin, também tá aqui com vocês e dentro dessas iniciativas, né, que a Cláudia tenha o poder de sempre conectar pessoas tão especiais, é um prazer compartilhar aí com vocês essa noite e espero aprender muito, né, que a nossa troca seja rica. Obrigada, Renata. Puxa, muito legal. Estou gostando do grupo. Agora, as duas mais novinhas é que estão escondidas, né? Isso aqui é engraçado. Mas vamos lá. Então, o tema de hoje é a experiência do usuário, né? Eu vou fazer aqui uma breve introdução sobre cada dia a mais, na verdade vai ser a provocação, cada dia a mais a gente está sentindo e vendo o caminhar, a jornada do cliente se empoderar. E o empoderamento do cliente tem sido positivo e negativo para as empresas. Principalmente, quando eu falo negativo, é que, na verdade, não é tão negativo, eu até diria que é positivo. As empresas estão tendo que aprender como lidar com esse empoderamento do cliente. Como ter um novo olhar para como o cliente tem se posicionado em relação ao produto, à qualidade de atendimento, que até então eles não eram tão considerados, né? E até comento muito, né? A inteligência artificial vem justamente para permitir que a empresa dê a impressão para o seu cliente, para o seu consumidor, que ele é o VIP do VIP do VIP. Porque a gente vai conseguir chegar aí numa situação, olha, mais uma chegando, daqui a pouco eu dou as boas-vindas. Então, a gente vai chegar numa situação que a gente vai conseguir trabalhar tanto o cliente que ele vai ter a impressão que ele é o único cliente da empresa, né? Então, essas seriam as minhas considerações. Eu só vou dar umas boas-vindas para a Paola, e aí a gente continua com quem quiser falar, levanta aí a mãozinha. Paola, seja bem-vinda, se apresente ao grupo. Hoje a gente está com um grupo bem grande, 4 novatas. Está sem som. Eu tirei, tá. Pronto. Oi, gente, tudo bem? Paty, Renata, Bruna, são 9. E Tatiana também, da última vez que eu estive aí, não estavam no grupo. Tudo bem, gente? Ótimo. Fala rapidinho o que você faz. Eu sou Paula Baroncini, atualmente consultora, mentora de empresas e startups e também trainer do treinamentos comportamentais, né? Tenho uma carreira de 25 anos como executiva em multinacionais líderes de mercado, mas já estou trilhando esse caminho de consultoria já há alguns bons anos, 6, 7 anos. Tive a oportunidade de montar uma startup americana em solo brasileiro e também profissionalizar uma empresa tradicional familiar no Rio de Janeiro. É isso, em resumo. Seja bem-vindo. Então, gente, eu fiz aí uma introdução sobre o assunto. Alguém quer fazer alguma consideração do que eu comentei? Eu vou continuar falando. Como é que é? Bom, eu costumo dizer que a gente não tinha voz, né? A gente consumidor, né? Você, para ter voz, você tinha que ter muita grana, porque você precisava conseguir botar no jornal,
ou fazer um anúncio. As formas eram muito limitadas, né? No máximo, no condomínio, você pendurava alguma coisa no elevador. Hoje, com a internet, com as mídias sociais, as redes, todo mundo tem voz. Dependendo de como você fala, a sua voz replica e acaba viralizando, né? Como a gente costuma falar. E essa, eu acho que esse é o grande desafio das empresas, de conseguir perceber o valor, como você falou, Cláudio, nesse aspecto, de conseguir ouvir o consumidor, aquele consumidor que a empresa também tinha um custo enorme para conseguir ouvir, né? Não era uma coisa assim, não quero me preocupar com o meu consumidor, assim, eu não consigo saber o que ele precisa, o que ele não gosta. Sempre foi muito difícil o processo de feedback, né, de crítica e tal. Hoje a gente tem um processo completamente diferente. Você tem vários sistemas aí, que são os sistemas mais acessados, né, de todos, são os sistemas de reclamação, não vou entrar no mérito de qual, mas a gente tem um super popular que todo mundo usa, além das próprias redes sociais, que as pessoas usam muitas indicações, né? Então você vai comprar num lugar novo, você vai ver se tem alguma crítica ou não, se alguém comprou, se teve uma boa experiência. E eu acho que pós-pandemia, que acabou, vou já concluir, mas quis dar uma geral, assim, pós-pandemia, se é que a gente vai ter uma pós, ou como é que vai ser isso, mas essa movimentação que a gente está fazendo de todo mundo virar consumidor online por uma necessidade, né, ou até uma comodidade hoje, você vai ter um número exponencial desse tipo de consumidor que é um consumidor digital. Então, acho que muitas transformações vão acontecer ainda mais depois dessa digitalização forçada de todo mundo. Uma coisa que eu ia comentar, gente, olha só, isso aqui é papo de todo mundo com todo mundo, hein? Mas uma coisa que eu ia comentar é sobre justamente a questão da reputação. Antigamente as empresas não tinham, criavam uma reputação e ela não era abalada tão facilmente como hoje em dia é. As mídias sociais permitem esse tipo de coisa, né? E aí acaba que passa a existir uma nova função na empresa de realmente ela monitorar a reputação dela e ela ter preocupação em dar um atendimento, específico para a fala do cliente, para que a reputação dela continue positiva. Fala, Patrícia. Então, pegando uma carona nessa questão da reputação, né? Quer dizer, a gente está num momento até diferente, quando as marcas hoje se associam a pessoas, né, aos influenciadores. Esse mundo digital abre para a gente aí uma possibilidade de novas formas de divulgar a marca. Aí a questão da reputação da marca é muito séria, porque ela sai, né, do ambiente só da empresa. Por exemplo, acabou de acontecer um caso aqui, assim, bem típico nos Estados Unidos, e uma dessas celebridades, assim, super até bacanas, conhecidas e tal, super do bem, vai. Então, naquela que todas as marcas querem estar presentes junto com ela fazendo um TikTok sem querer, enfim, falou uma coisa ligada ao racismo, porque era uma letra de uma música, enfim, de um rapper aqui famoso e tal. Logo bem em cima desse movimento todo do racismo, né? Resumo da ópera: todas as marcas que estavam associadas a ela rapidamente, claro, saíram, né, e quebraram, né, o link com ela. E ela ficou, assim, algumas 2 semanas em silêncio total, sem se manifestar de forma nenhuma. E aí, aos poucos, ela voltou com um discurso, assim, claro, né? Inclusive falou sobre as marcas, né? E falou que ela entendia o papel que ela tinha, né, em influenciar as outras pessoas e quanto ela, na verdade, sabia que a experiência que ela trazia, até no uso de produtos ao vivo, obviamente impactava as pessoas. Então, que ela sabia enfim, o que ela causou, não só para a imagem dela, mas para a imagem das marcas. Então, hoje em dia, a reputação de uma marca é uma questão extremamente delicada, porque ela realmente sai do discurso só daquela marca, daquele discurso planejado, né, que nós marqueteiros fazemos. E por mais que você se associe, né, aos influenciadores, e por mais que você briefe, por mais que você converse com eles, você não consegue controlar tudo, né? Então, a jornada aí, né, a experiência do consumidor, hoje ela tem nuances que ficam muito difíceis da gente conseguir controlar. Então...
E para as marcas... Fala, Tatiana. Não, é só um complemento. E para as marcas, não só os influenciadores, né? Os funcionários também das empresas que fazem parte aí dessa reputação da marca, empresas muito grandes, com funcionários em lojas, espalhados pelos países, e um número muito grande, treina-se todo mundo, faz, mas tem pessoas que têm atitudes que não condizem com a marca, e aí vem à tona uma questão nas mídias sociais que pode acabar com uma empresa por causa de um funcionário, né, que chutou o cachorro, um funcionário que xingou alguém. Isso é um outro ponto que as empresas têm que se posicionar muito rápido com relação a isso, tem que estar coerente, né, tanto seus funcionários quanto... Eu estava lembrando... Desculpa, eu estava lembrando quando a Paty falou do influenciador, da influenciadora, né, que rodou o mundo essa história. Aqui no Brasil, a gente teve o caso da Madeiro, que fez o CEO, né, o gestor da Madeiro falou que 4.000 pessoas, 5.000 pessoas vão morrer, a gente tem que fechar. Nossa Senhora! Isso causou um impacto, assim, cascata em cadeia nas redes sociais, e Outback, que é o principal concorrente, se posicionou de uma outra forma e só fez ganhar mercado, reforçar sua imagem de marca. Então, tem muito a ver também com os valores, né? Então, assim, seja influenciador, seja empresa, a marca, ela não é simplesmente um objeto inanimado, algo subjetivo, né? Ela está intrínseco aos valores daquela empresa, o que ela transmite para os consumidores, para os seus funcionários, seus colaboradores, seus investidores, enfim, todo o seu ecossistema, né? E realmente hoje, com essa facilidade de acesso à informação, né, e divulgação de tudo, a gente tem que tomar muito cuidado, né? O Madeiro deu, assim, uma bola fora fenomenal, acho que vai ficar registrado durante muito tempo na mente daqueles que eram, né, consumidores felizes e assíduos do restaurante, muitos... Pode falar. Então, bom, vou continuar aqui. Lembrei de um outro caso, até pensando nessa questão do Madeiro, mas que a experiência do cliente, né, com o consumidor, ela sai daquela linha mais linear dos pontos de contato diretos, né? Você precisa realmente, até por causa da rede social e até, enfim, o impacto que isso tem, as marcas precisam realmente se preocupar em olhar para todas essas conexões e tudo que acontece que envolve, né, um atendimento específico. Tem um caso bem também conhecido, né, que fala um pouco sobre isso, que é uma rede de hotéis, é um caso de hospitalidade. Eu estudei muito tempo hospitalidade, então é um assunto que eu adoro. Então, assim, uma rede de hotéis aqui americana que, enfim, aquele atendimento perfeito. Então, você chega lá, faz um check-in maravilhoso, todo mundo sorri para você recebe o café, quer dizer, recebia, né, antes da pandemia, o cafezinho, a água, aquela coisa toda linda, seu quarto vai estar lindo quando você chegar lá em cima. E aí você entra no elevador com o CEO da empresa que nem bom dia te dá, né? Então, toda aquela experiência, né, que isso também é um case super clássico aqui. Então, toda aquela experiência que você teve, né, que foi perfeita até a entrada do elevador, cai por terra, porque a cultura e os valores da empresa, na verdade, não estão perpassando para todos, né? Quer dizer, nem todo mundo... Aí, acho que junta até o ponto da Tati, né? Quer dizer, os funcionários precisam realmente também fazerem parte, entenderem o seu papel, e mesmo que você não seja um funcionário de linha de frente, mesmo que você não esteja, né, ali, né, no dia a dia do atendimento, você é parte da experiência daquele cliente. Então, você precisa ter certeza que você vai perpetuar uma experiência positiva que vem sendo construída ao longo do tempo. Sim, Renata está de mãozinha levantada. Isso, tô de... Vocês estão me ouvindo? Não. Legal. Então, ouvindo o que vocês têm dito, o que eu achei interessante esses exemplos do Madeiro e dessa cadeia hoteleira. Eu estava usando muito nas lives que eu fui convidada, especialmente pela galera de turismo, né? A hospitalidade de serviço usa muito.
Mas eu queria relembrar duas questões, né? Tanto do ponto de observação quanto cliente, quanto do ponto de observação empresa-colaborador. Eu diria que nesse novo normal a gente acelerou uma alfabetização digital, né, e consumo e acesso às marcas de algo em torno de 10 anos. Né? A própria pesquisa da McKinsey, agora em abril, fala sobre isso. E as tendências, né, do uso da tecnologia para as áreas. E aí eu relembro algumas iniciativas, inclusive do Brasil. A lista Fortes, do ator Caco Ciocler, que faz uma alusão à lista Forbes, relacionando quais são as atitudes das empresas, não só com o mercado, mas também com os colaboradores. Para essa nova geração, é cobrado um padrão de qualidade de atendimento não só com o cliente, mas se questiona muito a cultura da empresa com seus colaboradores, né? Não é visto com bons olhos se você não adianta você falar que quer proteger o mundo se você trata o teu empregado como um escravo, se você na tua cultura empresarial não respeita a maternidade, ou o próprio caso do Itaú, recentemente falado, a bandeira LGBT, aí é postado em seguida a demissão de um gerente que expôs seu relacionamento homossexual e foi demitido logo depois disso. Né? Então, a gente vive num mundo em que o consumidor tem um acesso a uma informação que antes não se pensava em ter, não só o consumidor como concorrente, né? E a gente tem hoje impensado. Tem uma amiga morando em Nova York que ela trabalha numa empresa que antes, imagina, acho que isso não poderia existir. Ela trabalha para a produção de conteúdo de imagens de reputação, tanto de empresas quanto de pessoas públicas. Então, por exemplo, tem algum escândalo. A empresa dela é contratada e ela é responsável pela conta na América Latina. Na época da Lava Jato foi tremendo, né? Porque você não pode apagar o link do Google. O que você pode é criar novos conteúdos que gerem uma relevância na hora que você busca o nome daquela empresa ou pessoa, aquela personalidade, e você possa ter um conteúdo positivo daquela pessoa, relembrando algo de bom que tenha conectado com a história dela. Né? Então, a gente vive realmente um mundo de muitos prismas, né? e de muita liberdade. Né? E que eu acho que, em nome dessa liberdade, a gente discute agora com a nova Lei Geral de Proteção de Dados os limites dessa liberdade pelo uso da inteligência artificial, né? Quando a gente fala, até hoje, né, no workshop do Startup Rio, a gente estava falando dessa questão da privacidade hackeada, né? Em que a gente vive num mundo realmente que tudo nos é ofertado e nós somos vigiados, as redes, se você tem acesso a isso, a marca sabe muito mais sobre você, até mesmo do que você mesmo, né? É muito mais difícil. Antes você respondia um questionário, você poderia mentir nele, porque as pessoas têm dificuldade de falar aqui das suas fragilidades. Eu mesma não estou mostrando a cara para vocês, em homenagem a isso, vou mostrar aqui meu rostinho, ó. Tá todo mundo vendo que eu tô medonha, coisa rápida, tá? Só papo de sincero e respeito, fechei aqui a câmera, entendeu? Mas eu acho que é por isso aí, eu adoro essa reflexão, ela é muito interessante. Sim, aí tem vários assuntos que a gente pode falar, né? Ainda na experiência do usuário, tem um exemplo que eu gosto de dar muito, a questão de como que a gente tem que estar sempre evoluindo junto com a necessidade do usuário, né? E acho que foi pouco percebido por algumas pessoas, e eu chamo muita atenção e brinco, é que o Facebook, por vários anos, ele manteve aqueles emojis dele, não mudava nada, né? E com a pandemia ele criou eu acho que coração, né? Você tem uma carinha com coração que é de cuidado, né? Então, ali eu tive uma leitura do Facebook que ele realmente se preocupou com a experiência do usuário, ele sentiu a necessidade do usuário, do seu consumidor, começar a expressar um sentimento diferente daqueles emojis que ele já tinha, né? Então, eu realmente observei bastante isso e gostei bastante da postura do Facebook, de eles terem tido essa visão, né? E a outra coisa que a gente fica falando aqui, aí Silvia entra, é a questão de propósito. Hoje em dia, cada dia mais o consumidor ele se relaciona a marcas relacionadas a propósitos.
e propósitos que são relacionados aos meus ideais. Então, as empresas têm que entender que o propósito dela está relacionado ao propósito de sua cadeia de consumidores, né? E isso faz com que você consiga engajar mais ou menos clientes. Mas tem que ser um propósito real, aí voltando à história da Renata, né, e que a Patrícia também comentou, em que você diz que tem um propósito, mas na verdade você não pratica, né? Que eu acho que cada dia mais isso tem diminuído. Aí eu passo a fala para a Silvia. Então, eu acho que o que vocês falaram é, claro, completamente relevante, e a gente está falando muito, então, do atendimento do cliente ali direto e de como ele trata aquele micro ecossistema dele, né, são os colaboradores, os parceiros, mas essa relação da empresa com o resto do planeta, com as outras coisas, e aí não só a ecologia, né, o meio ambiente, mas como é que ela se relaciona, qual é o tom, como é que ela se preocupa em mandar um comunicado. Então, eu tenho uma amiga, por exemplo, que está morando na África do Sul, ela é de RH, inclusive, e ela acabou de ter bebê. E aí ela fez uma compra online e teve uma experiência péssima. E ela divulgou isso tudo por qualquer lugar. E aí, tudo bem. Aí a gente está falando de uma relação direta. Mas se a gente parar para pensar, a gente tem, por exemplo, empresas que passam uma imagem de luxo e descartam lixo de qualquer forma. E isso é muito relevante, e acho que esse momento que a gente está vivendo também, ele acaba sendo... A gente fica muito mais sensível a como é que essa empresa se relaciona com o resto. E às vezes é uma coisa pequena, é o jornaleiro do seu condomínio, é o supermercado do seu bairro, e cada vez mais a gente está consumindo localmente, o que é ótimo em vários sentidos, mas nos aproxima muito mais dessas relações, né? Porque essas grandes empresas, às vezes, elas conseguem maquiar, porque tem muita grana, qualquer notícia horrorosa, aparece 1 minuto, some, está resolvido, ou uma fiscalização que a gente não fica sabendo. Mas a gente, dentro desse microcosmo que a gente vive agora, consumindo, a gente está muito mais preocupado com esse tipo de relacionamento. Então, como é que o supermercado oferece serviço para as pessoas se deslocarem no entorno, como é que ela descarta o lixo, como é que ela se preocupa com as vagas das pessoas com dificuldade de mobilidade, coisas básicas que hoje a gente se relaciona assim. Então, esse caso que a Paula comentou, dessa marca, que eu nem gosto de falar, porque eu jurei que eu não vou mais falar o nome dessa marca, eu nunca mais vou consumir nessa marca, e eu era completamente assídua. Quando eles entraram no iFood, eu fiquei tão feliz, mas essa relação que hoje a gente tem, a gente não tinha. Primeiro, porque a gente não tinha acesso à informação. Segundo, porque a gente, às vezes, não tinha muita alternativa também, né? Porque às vezes você fala assim, tudo bem, não é tão bom, mas o que eu vou fazer, né? É o que eu preciso, é único. E isso também acabou, porque você tem pessoas fornecendo qualquer tipo de serviço ou produto que você pode substituir tranquilamente. Então, essa nossa relação de cliente também vai mudar sobre esse aspecto um pouco mais global, que só os parceiros tinham os compliance para realmente ter isso como um formato de relacionamento. Não, hoje o consumidor direto, qualquer um, está preocupado com isso. O cara que mora lá na comunidade, que a venda está fazendo lixo para ele, que pode atrapalhar a vida dele numa enxurrada, ele vai se preocupar com isso. E isso é muito importante, eu acho, nas relações, e faz com que a gente consiga melhorar todos esses ecossistemas, né, de todos nós. Sim. Marcela, você tinha tirado o microfone, vai falar, Marcela? E a Renata, que eu não sei se manteve a mãozinha levantada. Fala, Marcela. A internet estava flutuando, gente, tá? O negócio está complicado. Mas o que eu vejo é que teve um mindset diferente, sabe? A mudança de comportamento, de pensamento das pessoas, isso tudo que está acontecendo, teve assim uma mudança brusca, porque aproximou o cliente do seu fornecedor, ele consegue acompanhar o ciclo da cadeia evolutiva, ele consegue entender o que ele está comprando, e é ele mais exigente, claro. Tem que ser assim, é uma evolução para nós todos, né? E o que eu acho de bom nisso é que quando você consegue ter informação, quando você consegue enxergar toda a sequência, você facilita muito as coisas, você consegue ter um upgrade nessas coisas. Eu acho que a evolução é bom para todo mundo, principalmente para fornecedor e para cliente. A meu ver, eu acho que é muito importante. A LGPD está aí para balizar, né, o limiar do que pode e o que não pode, porque também, quando você tem muita informação, você também fica exposto, né? Então, tudo na vida tem os dois lados. É importante a gente, sim,
dimensionar isso de uma forma bem sensata para não ter dissabor depois. Mas, de uma forma geral, eu acho que é muito cadeia evolutiva, essa sua jornada de compra, que não é fácil. Tem experiências ótimas e tem experiências péssimas. Depende do que você está lidando. Obrigada, Marcela. Paola, que levantou a mão depois da caixinha. Não, é só que eu estava pensando numa frase que eu acho que resume tudo que a gente está falando aqui, desde que eu cheguei, eu não sei o que foi falado antes. Está travando alguma coisa. Estão me ouvindo? Vamos. Eu acho que tudo isso que a gente está vivenciando, tendo oportunidade, né, toda essa revolução que está acontecendo nos comportamentos, internas e externas das empresas, consumidores, enfim, é o fim da hipocrisia, né? Vocês não acham isso? É o fim da hipocrisia empresarial, ou seja, o que eu falo, o que eu prego, tem que estar alinhado com o meu valor, tem que estar alinhado com o meu propósito, e toda a minha cadeia, colaboradores, clientes, tem que estar tudo alinhado. Porque se sair um pouquinho fora do prumo, desanda, né? As redes sociais e meio digital, tudo está aí para incinerar aquele fato, né? Botar mais lenha na fogueira. Então, acho que assim, é fim da hipocrisia. É o que eu pensei assim, quando a gente está comentando, é o fim da hipocrisia. Não tem como mudar o discurso, sabe? O que eu falo, o que o CEO faz e prega, ele tem que estar dentro dele, ele tem que estar imbuído, né? O poder do propósito, do valor que ele vai permear por toda a empresa, né? E aí, por aí vai cascata, né? Para todo o ecossistema. Era isso, só. Sim, obrigada. Kátia, Renata e Tati. Então, vocês estão falando e eu também estava aqui pensando, né, o que me veio à cabeça também. Duas coisas que me chamaram a atenção, o que Cláudia falou do Facebook, e o que me chamou a atenção no início dessa pandemia foi o Mercado Livre, que é, né, uma plataforma, a gente é um sítio de compras, e a logomarca deles era uma mãozinha assim. E na primeira semana logo, nos primeiros dias dessa pandemia, eles mudaram a logomarca para dois cotovelos se encontrando, quer dizer, a nova forma de você se relacionar. E eu achei muito legal. E eu me senti incluída naquilo, né? Porque eu estava toda estressada, nervosa, eu não sabia se eu apertava a mão, se eu ia para a rua, que eu não ia, a gente já estava naquela meio sem informação muito no iniciozinho. Eu acho que eles tiveram uma sacada muito legal de entender que era um momento difícil e alterar a marca, a logomarca deles. Isso foi uma coisa. E concordo muito com o Paola, eu acho que acaba a hipocrisia. A gente teve um caso essa semana agora, passada aqui no Brasil, que foi a história, acho que todo mundo viu aquela história que se teve no tudo que tá no seu computador tá no Drive, tá? Tem alguém com uma folha aberta aí. Que eu mostrei. Saiu agora no jornal que foi uma senhora que foi encontrada, né, mal, toda muito ruim, sem comida, sem banho, sem isso, sem aquilo. E aí, no final das contas, descobrem que ela era filha de uma grande executiva da Avon. E isso foi o ó do Borogodó, né? Eu participo de um grupo de mulheres de mais de 45. E o grupo ferveu essa semana, gente. Assim, as mais diversas, né, opiniões. E não, eu acho que a Avon tinha que fazer isso, eu acho que a Avon tinha que fazer aquilo, eu acho que a empresa tinha que fazer isso, tinha que ir lá pegar a senhora, eu acho que tinha que dar o apoio. Aí uma sugeriu o seguinte: demite a indenização, trata da senhorinha, né? Pega o dinheiro da indenização e trata da senhorinha, porque a mulher foi hospitalizada, né? Estava bem mal. Então, assim, eu concordo muito com a Paola. Eu acho que essa coisa do consumidor hoje acabou com a hipocrisia. E não dá mais para esse tipo de coisa. As pessoas não aceitam mais esse tipo de coisa, né? Não aceitam mais... vamos deixar para lá, porque, pô, é grande. Não, o pessoal não aceita mais, não. É isso mesmo. Eu acho que isso... Oi. Oi, você está com a mãozinha levantada, queria comentar alguma coisa? Eu queria só complementar, em realidade, assim, mais uma reflexão sobre essa questão que vocês estão falando sobre hipocrisia. Eu acho nesse momento, assim, né, que a gente tem vivido falando sobre racismo estrutural, por exemplo, se a gente tem nos grandes youtubers ou, né, influenciadores digitais, independente da plataforma,
eu acho que se vive um movimento não só no Brasil, mas como no mundo, de artistas cedendo espaços para outros exponenciais. Então, quando a gente fala de hipocrisia, não é apenas de consumidores de marcas, estou pagando por isso, mas é de repensar a sociedade de forma profunda. O propósito e empatia deixaram, acho que, de ser palavras de moda, e as pessoas, com essa exposição total na mídia, têm a oportunidade de observar e refletir. Será que isso mesmo? Cabe tanto julgamento? Né? Vamos pensar sobre a questão de... me chama a atenção, inclusive, nesse nosso call, por exemplo, a gente não tem nenhuma pessoa negra. Né? Quantos expoentes negros a gente tem aqui no Rio de Janeiro, né? Falando de representatividade. Então, quando a gente fala de hipocrisia, eu acho que é uma discussão de espaços de uma maneira geral, de marcas, de posicionamento. Eu acho que, às vezes, as pessoas, relembrando um papo aí da Glória Maria com Bial, que é uma grande mulher e uma personalidade, né, uma profissional expoente, ela colocou algo interessante, né, que as pessoas hoje também querem ser tratadas de forma diferente, não buscando o discurso da igualdade. Então, um ponto para a gente observar. Mas, sendo feita essa ressalva, eu acho que a gente vive um momento profundo na sociedade, e relembrando num evento até realizado aí pela CESPRO, com o CTO da Microsoft, que ele falava: nunca antes no momento da humanidade a gente teve acesso a tantos dados. Agora daí a gente transformar em informações, cabe a nosso poder de decisão, que nenhuma inteligência artificial ainda tem a capacidade de decidir melhor que um ser humano. A gente ainda não concedeu isso à máquina. Era essa ponderação que eu ia colocar, né, sobre esse discurso que a gente está falando de hipocrisia das marcas, mas, na verdade, acho que a gente é a nossa própria marca, né? E tem essa discussão de PF e PJ. Sim. Obrigada, Kátia. Não, acho que Silvia. Eu queria só complementar uma coisa que a Renata falou, achei muito interessante, e acho que perceber, inclusive, de novo, nos cancelamentos da pandemia, né? Vários eventos foram cancelados, vários eventos já tinham sido pagos, e a gente vê posturas completamente diferentes. Eu tenho uma amiga que trabalha na Globo e na área de promocional, então ela participa de vários eventos, e ela comentou que ela contratou 2 eventos, e um evento muito popular aqui no Rio, que estaria acontecendo semana passada, que eu queria muito ter ido, inclusive, estava no meu pipeline aqui, mandou uma mensagem dizendo que, de acordo com a legislação, eles não são obrigados a reembolsar, e que eles vão fazer o evento provavelmente no próximo ano, e as pessoas vão ganhar o crédito. E um outro evento, bem menor, mandou um e-mail para ela falando que já tinham reembolsado 70%, e que eles tinham até 3 meses para reembolsar, mas eles resolveram agilizar, que deveria acontecer nas próximas semanas, para ela ficar atenta, e que os outros 30% seriam reembolsados um pouco depois, mas se ela quisesse, poderia converter numa admissão free desse mesmo evento que ela pagou. Ou seja, ela ainda estava tendo um desconto de 70% para participar do evento. Empresas de evento, ponto. Situações completamente diferentes, postura completamente antagônica. Certamente esse evento que teve um tratamento diferente não deve ser mais valorizado por essa grande empresa que contratou e que, inclusive, é parceira do evento. Então, a gente avalia que essa forma de tratamento, e já que a gente está exatamente falando disso, ela pode ser completamente antagônica, independente da regulação, da norma, da legislação que tem por cima. E é assim que ela vai definir se ela vai sobreviver ou não. Simples assim. Patrícia? Está sem som. Está sem som. Pegando carona um pouco no que a Silvia falou e o que a Paola falou da hipocrisia, hoje em dia, né, quer dizer, pensando, se a gente parar para pensar, várias máscaras estão caindo, né? Quer dizer, a gente está no momento aí de deixar tudo aparecer quando a gente traz a empresa para dentro da nossa casa, né? E a gente tem aquela postura bacana de líder com a nossa equipe, né, na frente do Zoom, e aí passa alguém atrás, você dá um grito, né, meio assim perdido. Então, assim, é claro que a vida é real, isso acontece, óbvio, né? A gente, obviamente, não consegue controlar tudo o tempo todo, mas, assim, o quanto que aí, pensando no que a Silvia acabou de falar dos 2 eventos, o quanto que
até muitas vezes essa relação com o cliente, ela é uma relação até meio que eu faço tudo certinho porque tem que ser by the book, mas a conexão real, a coisa, sabe, verdadeira não está rolando. Então, hipocrisia, às vezes até um pouco de arrogância também, né? De você, das marcas sentirem que, bom, tudo bem, na verdade, assim, eu não preciso dos consumidores, os consumidores precisam de mim, né? E é uma relação que, na verdade, se ela não for de mão dupla, ela de fato, hoje existem várias outras opções, né? E o mundo realmente é muito global, graças a Deus, é o exemplo da gente estar aqui agora, né? Então, assim, hoje você tem opção, você tem poder de escolha. Então, se a coisa não é real, ela não perdura. Bom, meninas, infelizmente o papo está ótimo, mas por hoje vamos encerrar o nosso papo. Quero agradecer a presença de todos, eu acho que foi muito legal o bate-papo que a gente teve. E já deixo aqui o convite para a próxima semana. Alguém tem alguma sugestão do tema da próxima semana? Kátia chegou a falar sobre mentoria de negócios. O que vocês acham do tema? Oi, tudo bem, gente? Eu achei que foi... Nossa, achei que eu ia falar agora. Não, fala então, Bruna. Passou muito depressa, Bruninha. Fala Nossa, foi muito rápido. Para mim, assim, desceu como água, ouvindo vocês aqui falando. Eu queria falar alguma coisa, vocês sempre falavam o que eu estava pensando. Aí eu acabava nunca falando nada, porque eu concordava com tudo, né? Então, tem a voz agora. Você agora acabou de comentar sobre mentoria. Eu acho que a gente poderia, talvez, trazer um pouco mais, assim, da nossa vivência e exemplos, e compartilhar como que a gente tem feito no nosso dia a dia e tratado com as empresas que a gente trabalha, consultoria, mentoria, justamente esse posicionamento do cliente. Porque ainda é muito difícil, mesmo para quem está empreendendo ou quem já tem negócios, né, ter essa visão centrada no cliente, no poder que o cliente tem nessa reputação, né? Eu acho que a gente poderia, talvez, cair um pouco mais para essa parte da venda, desse poder do cliente, e como a gente tem trabalhado com a mentoria e essa visão do cliente dentro dos negócios das pessoas. Todo mundo a favor? Sim. Sim, sim. Então, pronto, combinado.